Olá! Você irá conferir hoje, no último episódio do programa Saber da Gente, os personagens da área do esporte ou figuras públicas que fizeram ou fazem a diferença em nossa sociedade. Neste novo bloco, vamos falar de grandes personalidades do Brasil e vamos começar pelos maiores pilotos da Fórmula 1 e um herói nacional, Ayrton Senna. Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 e o maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nascido em São Paulo, 21 de março de 1960. Senna iniciou sua carreira no kart aos 4 anos e, em 1974, ganhou seu primeiro campeonato paulista de kart. E o piloto ainda foi tricampeão brasileiro e bicampeão sul-americano no kart. O sonho de continuar pilotando fez Senna deixar a faculdade de administração e mudar-se para a Inglaterra para competir na Fórmula 3 britânica. Após o sucesso, o piloto teve sua primeira vitória em 1985 pela Lotus. Senna tornou-se um herói nacional após suas vitórias e seu orgulho de ser brasileiro. Assim, Senna venceu 3 títulos na Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991. Em 1º de maio de 1994, Ayrton Senna morreu de uma maneira trágica, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino. Seu velório foi acompanhado aproximadamente por 240 mil pessoas, e Senna continua sendo um dos maiores ídolos do Brasil. Agora vamos de um dos maiores pilotos da corrida para um dos maiores apresentadores do Brasil, Silvio Santos. Silvio Santos é um dos maiores apresentadores da televisão mais famosos do Brasil. Senhor Abravanel é seu nome verdadeiro. Nasceu em 1930 no Rio de Janeiro. E, aos 14 anos, começou a trabalhar como camelô, aprendendo a negociar e expor as suas características mais marcantes. Aos 8 anos, Silvio serviu o exército e começou a frequentar a Rádio Mauá. Quando deixou de ser o serviço militar, ele já trilhava seu caminho como locutor. Silvio vendia tecidos, relógios, joias e sapatos para ganhar mais dinheiro. O apresentador começou a trabalhar na televisão na década de 60. Se tornou-se um ícone e o programa Silvio Santos tomou a conta das tardes de domingo. Como um bom empresário, o apresentador ganhou muito dinheiro e fundou sua própria emissora, o SBT. Em 1993, o programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o programa mais duradouro da televisão brasileira. Silvio Santos apresentou o programa até 2021. Depois de 2 personalidades da TV e do esporte brasileiro, vamos falar sobre Anjo Bom da Bahia, Irmão Dulce, um símbolo de amor para o Brasil. Maria Rita, mais conhecida como uma freira brasileira, beatificada em 2011 pelo enviado especial Papa Bento XVI, Dom Geraldo Maria Lagna em Salvador, canonizada em outubro de 2019 pelo Papa Francisco, recebendo o título de Santa Dulce dos Pobres, sendo a primeira mulher nascida no Brasil. Irmã Dulce ficou conhecida como uma por suas obras de caridade e de assistência aos pobres e necessitados. Por suas ações de amor e de assistência, recebeu o nome de Anjo Bom da Bahia. Em 1988 foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz e em 2001 foi eleito a religiosas do século XX pela revista Isto É. Em outubro de 1991, o Papa João Paulo
segundo mudou sua programação na visita ao Brasil para visitar e abençoar Irmã Dulce. Em 13 de março de 1992, o Anjo Bom da Bahia morreu em seu quarto por causas naturais em 77 anos. Em Salvador, a antiga Igreja da Imaculada Conceição, atual Santa Dulce dos Pobres, é a principal igreja dedicada a Irmã Dulce, e onde seu corpo está sepultado. É sempre bom falarmos e lembrarmos de pessoas que fizeram história nesse país. E para a nossa última personalidade desse bloco, falaremos do grande arquiteto Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer foi um arquiteto brasileiro e uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna. Seu primeiro grande trabalho individual foi nos projetos de uma série de edifícios na Pampulha e Belo Horizonte. Esse trabalho, especialmente a Igreja de São Francisco de Assis, recebeu grandes elogios, chamando a atenção internacional para Niemeyer. O arquiteto colaborou com o projeto da sede das Nações Unidas em Nova York e recebeu convite para ensinar na Escola de Design da Universidade de Harvard. Em 1956, Niemeyer recebeu o convite do novo presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, para projetar os prédios de Brasília, a nova capital do Brasil. O arquiteto foi responsável pelo Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, o Itamaraty, a Catedral de Brasília. Após deixar o Brasil em 1964, abriu um escritório em Paris e, quando retornou ao país, projetou o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o Memorial JK, o Museu Oscar Niemeyer e vários outros. Niemeyer se destacou por seu uso de formas abstratas e pelas curvas que caracterizam a maioria de suas obras. Em 5 de dezembro de 2012, aos 104 anos, Oscar Niemeyer faleceu. Chamado de escultor de monumentos, ele é um dos maiores arquitetos e artistas da sua geração. O jornalismo é uma ferramenta importante para a sociedade. Então, vamos começar esse bloco falando sobre uma das maiores jornalistas desse país, Glória Maria. Glória Maria foi uma jornalista, repórter e apresentadora de televisão brasileira, considerada um dos maiores símbolos do jornalismo brasileiro. Foi a primeira repórter a realizar matérias ao vivo e as cores na televisão no Brasil. Nascida no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, Glória formou-se em jornalismo pela PUC. A jornalista entrou para a Globo quando conseguiu um estágio na emissora e, logo depois, foi efetivada no departamento de jornalismo. De lá para cá, Glória tornou-se âncora da Globo, sendo famosa por apresentar o jornal Hoje um Fantástico. Conhecida também pelas reportagens especiais, Glória entrevistou Freddie Mercury, Madonna e Michael Jackson, além de ter feito viagens ao deserto do Saara e Palestina. Com mais de 50 anos de carreira, Glória Maria fez história no jornalismo brasileiro, abrindo caminhos para as mulheres negras e tornou-se referência para centenas de profissionais. Em 2019, foi diagnosticada com câncer no pulmão e faleceu em fevereiro de 2023. Poucos criadores de moda na história do Brasil tiveram impacto semelhante ao de Zuleika de Souza Neto, mais conhecida como Zuzuete. A costureira, como preferia ser chamada, foi uma das primeiras estilistas a enfrentar barreiras impostas pelo conservadorismo e machismo na época. Nascida em Curvelo, em Minas Gerais, ela começou a costurar desde nova para ajudar nos despejos de casa, confeccionando roupas para amigos, parentes. Mais velhas, o Sus mudou para a Bahia, onde pôde enriquecer seu repertório, com as referências do sincretismo religioso. Após o nascimento de seu primeiro filho, Stuart Edgar, Zuzu foi para o Rio de Janeiro. 4 anos mais tarde, Zuzu se separou do marido, mas manteve o sobrenome Angel, por já ter se tornado seu nome artístico. Na virada da década de 1960 para 1970, Zuzu já era respeitada no Brasil e muito bem conhecida no exterior. Enquanto o Brasil vivia
vivia sob o regime ditatorial. O primogênito Zuzu, Stuart, foi preso e morto pelo regime militar e dado como desaparecido às autoridades. Como forma de crítica ao governo e aos sumiços dos jovens desaparecidos, Zuzu produziu a coleção internacional The Style Collection 3, desfilada em Nova York. Como existia um decreto que proibia falar mal do Brasil estando em território estrangeiro, o desfile aconteceu na casa do cônsul brasileiro, que em teoria seria território brasileiro. Desta forma, ironicamente, Zuzu não violou o decreto. A apresentação foi conhecida como o primeiro desfile protesto da história. Mas por conta disso, Zuzu foi perseguida e assassinada após sofrer um atentado. Hoje seu nome inspira movimentos na moda que defendem a democracia. Zuzu possui uma história bonita com final triste, Maria Luísa. Outra mulher que defendeu seus ideais foi a heroína de dois mundos, Anita Garibaldi. Anita Garibaldi é reconhecida por sua história de grande bravura e senso de justiça. Anita abraçou a causa de liberdade como com poucos em nosso país, e esteve na linha de frente de guerra e revoltas, como na Revolução Farroupilha. Na Revolução, Anita conheceu Giuseppe Garibaldi, um dos líderes de revoltas, e seu futuro marido. Após o primeiro filho do casal nascer no Brasil, o casal mudou-se para o Uruguai, onde tiveram mais 3 filhos. Após a família Garibaldi mudar-se para a Itália, Anita e Giuseppe lutaram no processo de unificação italiana. Por ter participado de revoluções no Brasil e na Itália, Anita ficou conhecida como a heroína de dois mundos. Grandes histórias, como a do agrônomo Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli foi um agrônomo e político brasileiro, formado em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Lavras. Em 1971, Paulinelli assumiu a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais e criou incentivos e inovações tecnológicas que colaboram para que o estado se tornasse o maior produtor de café do país. O agrônomo sempre foi incentivador da pesquisa, ciência e tecnologia. Implantou um programa de bolsa de estudos para estudantes brasileiros em diversos centros de pesquisa pelo mundo. Também criou o Instituto Fórum do Futuro, promovendo debates sobre desenvolvimento sustentável. Por seu trabalho, venceu o Prêmio World Food Prize em 2006, que é considerado o equivalente ao Prêmio Nobel da Alimentação. O prêmio é dado a pessoas que ajudaram consideravelmente a população a melhorar a qualidade, quantidade e disponibilidade de alimentos no mundo. Em 2021, Paulinelli foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Faleceu aos 86 anos em junho de 2023. Devemos lembrar também de Marielle Franco, defensora dos direitos humanos. Marielle Franco foi uma socióloga, ativista e política brasileira. Nascida no Rio de Janeiro, Marielle formou-se em Ciências Sociais pela PUC e concluiu seu mestrado em Administração Pública. Defensora do feminismo e dos direitos humanos, criticava a brutalidade policial, as execuções extrajudiciais e a intervenção militar nas favelas. Elegeu-se vereadora em 2016 com a 5ª maior votação. Marielle também foi coordenadora da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, onde prestava auxílio jurídico e psicológico a familiares de vítimas de homicídios ou policiais vitimados. Um dos casos que ela ajudou a solucionar foi um policial civil assassinado por um colega. Marielle foi assassinada a tiros junto de seu motorista em março de 2018. Sua morte repercutiu no mundo inteiro e hoje é considerada mártir.